Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Rafael Barbosa, o seu professor aqui no YouTube. Antes de começar, como eu sempre faço, desce o player aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever. Não esquece também de ativar o sininho para receber todas as notificações aqui do canal, tá certo? Então na aula de hoje nós vamos falar aí sobre nomenclatura de hidrocarbonetos normais. Então acompanha comigo depois da vinheta. Claro, antes de mais nada, a gente começa sempre a aula falando um pouquinho brevemente do histórico, né, de como essas regras de nomenclatura elas surgiram. Então, em 1882, houve uma convenção com diversos químicos, cientistas que trabalhavam com esses compostos, né, de diversas regiões do mundo, lá na cidade de Genebra, e nessa ocasião foi criado o primeiro sistema internacional de nomenclatura de compostos orgânicos, tá? Que posteriormente, em 1957, quase aí 100 anos depois, ele foi nomeado agora de Guia de Compostos Orgânicos, tá? Então existe sim um guia que é reformulado de tempos em tempos pela Associação Internacional de Química, né? Que ele vai trazer para a gente quais são as regras principais para a nomenclatura dos compostos orgânicos. E aí, tirando essas regras, nós temos que os compostos orgânicos eles são produzidos a partir de três partes: o prefixo e o infixo e o sufixo. Nesse momento, o que muitos alunos acabam tendo como dúvida é o que cada parte desse composto orgânico significa. Então nós vamos estudar separadamente cada uma dessas características e entender como é que essas três partes juntas podem dar nome aos compostos orgânicos. Iniciando, pessoal, pelos prefixos, esses prefixos eles vão dar para a gente o número de carbonos que existem na cadeia principal. Então coloquei para vocês aí uma tabelinha onde a gente trabalha até com no máximo 12 carbonos. Ah, tio Rafa, existem mais de 12 carbonos? Existem, porém, esses compostos eles não caem em nenhuma prova, até mesmo de ensino superior, tá? Então, para você que está assistindo aqui a minha aula, que é aluno de ensino superior, esses compostos com mais de 12 carbonos, eles são compostos que dificilmente a nomenclatura lhe é solicitada, tá? Então, para um carbono MET, 2 carbonos ET, 3 carbonos PROP, 4 carbonos BUT, por aí vai. Se você tem dúvidas, olha só, estou deixando aqui na descrição desse vídeo um link, onde nesse link você vai encontrar diversos materiais, onde pode servir de suporte para você na hora de fazer esse estudo, claro, além da nossa videoaula, né? Lembrando que se você quiser também pegar exatamente esse trecho dos nossos slides, deixa aqui embaixo no comentário que você quer, ou então pausa esse vídeo que eu posso te mandar um link para download desses slides, tá certo? Então o prefixo ele vai indicar justamente o número de carbonos que existe na cadeia principal. Dependendo do tipo de composto orgânico, o infixo ele pode mudar, que seria o meio da palavra, né? O meio do nome do composto orgânico. Esse infixo ele vai indicar para a gente os tipos de ligação que existem dentro desse composto. Se forem apenas ligações simples, a gente usa o infixo AN. Se tiverem ligações duplas, a gente vai usar o infixo EN. E se tiver ligações triplas, a gente vai usar o infixo IN. Então, nesse caso, o tipo de característica que nós vamos usar no meio da palavra vai dizer o tipo de ligação. Enquanto que o sufixo, ou seja, o último terço da palavra, né, a última parte da palavra, indica a função ou grupo funcional que ele pertence, tá certo? Como inicialmente nós vamos falar dos hidrocarbonetos, esses hidrocarbonetos possuem ao final o sufixo O. Sufixo O. É bom lembrar para vocês que eu vou deixar aqui no card da aula falando um pouquinho a mais para vocês sobre as funções orgânicas no geral. E lá nessas funções orgânicas, na primeira parte da aula, eu abordo justamente os tipos de hidrocarbonetos que a gente pode classificar, como alcanos, alcenos, alcadienos e por aí vai. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal saturada. Nesse caso, a terminação sempre será ano. Todas as vezes que a gente tiver hidrocarbonetos insaturados, e aí a nomenclatura dele vai sendo modificada. Mas, inicialmente, vamos trabalhar com essa nomenclatura apenas com hidrocarbonetos de cadeia normal, com ausência de ramificações. Bom, inicialmente, a gente sempre, quando vai escrever esse composto orgânico, a gente sempre lembra que são três partes. O prefixo, que vai me dizer o número de carbonos, mais o infixo, que vai dizer para a gente o tipo de ligação contido naquele composto orgânico, e o sufixo, que nesse caso dos hidrocarbonetos vai ser sempre terminado em O, porque esse é o sufixo que indica essa função orgânica, tá? Então aqui nesse caso nós temos o CH4, tem um carbono, então nesse caso o prefixo é MET,
Nesse carbono a gente só encontra então ligações simples. Então o infixo dele, que é o meio da palavra, vai ser an. Se tivesse uma dupla nós teríamos que exemplificar. E como é um hidrocarboneto, termina com O. Então metano. Nesse caso, pessoal, é muito simples de se montar um nome, né? Já aqui embaixo, da mesma forma, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O prefixo para 7 carbonos é hept. Como entre eles existem apenas ligações simples, o infixo é an e termina com O. Então o nome desse cara aqui é o heptano. Já aqui na fórmula de linhas a gente também precisa lembrar que cada vértice corresponde a um carbono. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Prefixo pent para 5 carbonos. Só tem ligações simples, o infixo é an e termina com O porque é um hidrocarboneto nesses casos, ok? É claro que esses hidrocarbonetos eles podem ser mais complexos, né? Caso a gente adicione uma saturação. Uma insaturação, perdão. Nesse caso, quando a gente vai adicionar uma insaturação, a gente precisa lembrar que existe uma ordem agora de contagem dos carbonos da cadeia principal. Quando a gente tem carbonos insaturados, essa contagem vai prevalecer no carbono mais próximo da cadeia, o carbono da cadeia principal mais próximo da insaturação. Então olha só, a gente pode começar a contar aqui esse composto de duas pontas, né, de duas extremidades. Se a gente contar dessa extremidade, esse aqui vai ser o carbono 1, esse vai ser o 2, esse será o 3, o 4 e o 5, beleza? Se a gente contar ao contrário, também vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então nesse sentido aqui a gente percebe que a ligação dupla ela se encontra no carbono 2, tá vendo? Do 2 para o 3. Mas se a gente contar no sentido contrário, a gente vai perceber que a ligação dupla está no carbono 3 para o 4. Então qual a contagem que prevalece, professor? A extremidade mais próxima da ligação dupla. Então a nossa cadeia principal, o carbono 1, começa aqui do nosso lado esquerdo, tá? Então essa é a nossa cadeia principal. Por quê? Porque essa extremidade está mais próximo da ligação dupla. Então nesses casos prevalece essa contagem, certo? Prevalecendo essa contagem, agora a gente pode colocar o nome dele. Então a gente indica o prefixo, que vai ter o número de carbonos da cadeia principal, que no caso são 5, então pent. E nós vamos indicar agora a posição em que se encontra aquela insaturação. Então ela se encontra no carbono 2, nós temos uma ligação dupla e como é um hidrocarboneto ele termina com O. Então é o pent 2eno. Sempre que você for indicar ou um composto tiver uma insaturação, você precisa exatamente dizer onde é que essa insaturação se encontra, tá bom? Bom, a gente pode também continuar falando um pouquinho desses compostos, mudando apenas a sua maneira de se expressar, né? A maneira de representar esses compostos orgânicos. Então a gente representou aqui o pent 2eno, mas a gente pode ter aqui o non 4eno. Por que 4, professor? Porque é justamente no carbono 4 onde se encontra a minha ligação dupla. Non porque tem 9 carbonos, 9 carbonos. 4 porque no carbono 4 nós temos a ligação dupla. En porque é uma dupla e O porque é um hidrocarboneto. Aqui da mesma maneira, só que agora nós temos uma ligação tripla. Vamos lembrar que o infixo para ligações triplas não é an, não é en, e sim in. Então oct 3ino. Por quê? Porque a cadeia principal tem 8 carbonos e no carbono 3 eu tenho uma ligação tripla e termina com O por ser um hidrocarboneto. Bom, no caso da gente ter duas ou mais insaturações, a gente deve utilizar o prefixo di, tri, tetra, penta e por aí vai. Quando for necessária a utilização dos prefixos de quantidade, deve-se usar a vogal A após o prefixo que indica o número de carbonos. Então olha só, non mais A mais 2,6 de en, por que 2,6 de en? Porque tanto no carbono 2 quanto no carbono 6 eu tenho uma ligação dupla. Mais O, porque é um hidrocarboneto. Então é nona 2,6 de eno, ok? Aqui da mesma maneira, a gente tem 3 ligações triplas agora. Uma no carbono, aliás, duplas. Uma no carbono 1, outra no carbono 3 e outra no carbono 5. Então, oct mais A mais 135 trien mais O. Então é o octa 135 trieno. Tio Rafas, eu preciso colocar esse A obrigatoriamente? Não, pessoal. Aí o PAC deixa esse A como facultativo. Mas ele fica legal porque deixa o composto, a leitura do composto um pouco melhor, certo? Mas não é necessário que você utilize. Não vai ser motivo de você perder uma questão pela não utilização dessa nomenclatura, tá bom?
Então, no caso de hidrocarbonetos que possuem ligações duplas e triplas, as insaturações devem receber os menores números possíveis. A dupla sempre é citada primeiro na nomenclatura. Então, veja que aqui a gente tem uma dupla no carbono 2, a gente tem uma dupla no 4 e tem uma tripla no 6. E a gente pode contar tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Qual delas vai prevalecer nesse caso? Aqui prevalece, pessoal, é primeiro a tripla, tá bom? Então, mais próximo da tripla. As insaturações, elas têm um grau, né? Então, a tripla se sobressai sobre a dupla. Então, nesse caso, é o hepta 3,5 de N1-ino, ok? Lembre-se que esse A, ele é facultativo, tudo bem? Facultativo. Então, quando houver a possibilidade de escolha, ou seja, empate na numeração entre uma dupla e uma tripla, a preferência nesse caso vai ser da dupla. Então, por exemplo, a gente pode começar tanto nessa extremidade quanto nessa extremidade, beleza? Só que nesse caso, a dupla e a tripla estão ambas dos dois lados, né? Ambas nas extremidades. Então, nesse caso especificamente, a gente dá preferência para a ligação dupla. Então, primeiro a gente cita a dupla, em seguida a gente cita a tripla. Então, pent 1N 4-ino. Beleza? Tranquilo? A gente também tem hidrocarbonetos que possuem ligações duplas, tá? Aliás, que possuem cadeias fechadas. Então, nesse caso, a única diferença que nós vamos ter é adicionando o prefixo ciclo antes da nomenclatura desses compostos. Então, ciclopropano, porque tem apenas ligações simples, ciclopentano e aqui o ciclohexano, ok? Então, quando a gente tem compostos que têm cadeia fechada, a diferença é a adição do grupo ou da nomenclatura, né, do prefixo ciclo para representar que aquele composto é fechado. Já hidrocarbonetos cíclicos de cadeia normal com insaturação, eles não precisam ser numerados. Por quê? Porque sempre na insaturação a gente tem o carbono 1. Então, nesse caso, a gente tem o ciclobuteno e aqui a gente tem o ciclopenteno, ok? Ciclopenteno. Professor, e se eu tiver hidrocarbonetos cíclicos com mais de uma insaturação? A numeração é obrigatória, sendo que uma das insaturações deve receber obrigatoriamente os números 1 e 2 e as outras insaturações devem receber os menores números possíveis. Então, por exemplo, aqui eu tenho o mesmo composto, tá? Então, eu comecei aqui 1, 2, 3 e 4. Por que esse está errado? Porque a segunda insaturação recebeu aqui o número 4 e 5 e eles são os números maiores. Então, a segunda insaturação na sequência de contagem da cadeia principal deve obrigatoriamente receber os menores números possíveis. Então, sempre quando você for fazer, lembre-se disso. Compostos fechados, a segunda insaturação sempre recebe os menores números possíveis. Então, como é o nome desse composto? É o ciclopenta 1,3-dieno, ok? Ciclopenta 1,3-dieno. Não existem ligações triplas nesse caso, e aí quando existem elas são muito raras, porque os compostos com ligações triplas acabam sendo muito instáveis, por isso que eles não se apresentam dessa forma, tá certo? Bom, gente, agradeço muito vocês terem ficado comigo até aqui nessa aula. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu comentário, incentivando aqui esse canal a continuar. Afinal de contas, a gente sabe que tá tudo muito difícil e a gente precisa da ajuda de vocês para continuar. Aqui na descrição também eu vou deixar o link do nosso curso de Biologia em 30 dias, lá pelo canal Biolodúvidas. Você entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp você vai ter todas as informações necessárias para se matricular nesse curso, que vai ser épico, tá bom? Então um beijo, um queijo, até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau.